Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje, um sábado, dia 19 de agosto de 2023, é, 19º também, fim da 19ª semana do tempo comum, vamos entrar na 20ª da liturgia católica. Hoje vamos continuar e praticamente para encerrar nossa discussão sobre o problema da religião e ciência, novas perspectivas, pegando um texto antigo de Hegel, na Fenomenologia do Espírito, onde ele fala do iluminismo e da superstição. A religião aí vista como superstição. Ou a fé, ele vai falar muito na fé. Nós pegamos uns capítulos anteriores, antes desse capítulo sobre o iluminismo, em que ele fala primeiro da cultura, né? A religião é um dado cultural. Depois ele fala da pura inteligência e agora depois ele fala do iluminismo e da superstição, a pura inteligência e a fé. É importante nós vermos essa parte da pura inteligência e da fé. A pura inteligência já é um prenúncio do que seria o iluminismo, é mais ou menos o iluminismo, mas a fé em si tem essa pura inteligência. Dentro da perspectiva hegeliana, a fé ela tem uma preocupação com o dado efetivo enquanto absoluto, mas sem conteúdo. Esse dado efetivo seria uma busca de um universal, segundo o pensamento do filósofo, nessa obra e todo o pensamento do filósofo, né? Só que um universal sem conteúdo ou sem conceito também. Ele utiliza isso durante toda essa obra dele e essa temática vem sendo repetida nas outras obras, grandes obras do filósofo. Enquanto a pura inteligência ou o início do iluminismo já seria algo mais efetivo que teria um conteúdo ou uma busca de conceito. E nesse ponto as duas se igualam, né? A pura inteligência e a fé. Aí no iluminismo ele vai fazer um longo discurso em que ele se identifica a fé com o erro por conta de que dessa universal sem conteúdo dele, muitas vezes ela se engana quanto aquilo que é universal e que tem validade, enquanto o iluminismo e o progresso que foi progredindo para os métodos científicos, a efetividade é bem mais analisada, então os erros em questões empíricas práticas é menos visto, né? É menos encontrado dentro da perspectiva, lógico, do iluminismo e do cientificismo. Então, embora os dois tenham esse ponto em comum, na questão efetiva, como o Hegel fala, né, o iluminismo abarca um dado da essência concreto muito mais que a fé. Mas ele, na obra, depois quem quiser ler, né, ele vai ver que muitas vezes o iluminismo erra com relação à fé, nesse sentido que a fé também é uma aspiração, né, do indivíduo. Esse é todo o sentido que nós vemos, uma opinião particular nossa, em toda essa discussão. E nós assim vamos ver algumas coisas
já vimos, né, em que as duas muitas vezes se igualam. Alguns exemplos. É, o que nos veio à mente é a questão das vacinas, né? As vacinas foram um grande avanço do dado científico e que deu uma experiência muito grande para a humanidade. Hegel foi contemporâneo de uma peste que, vamos falar, era denominada peste, mas de uma doença que perseguiu a humanidade na época dele, né? Que era a varíola. A varíola é um remanescente de uma das pestes, que aí é peste mesmo, que era chamada da Idade Média, né? Mas que mesmo com o avanço da industrialização e no sentido do saneamento das cidades, que foi avançando, não conseguiu debelar a varíola. Um inglês chamado Jenner, ele analisando as vacas, ele conseguiu fazer um remédio, a primeira vacina, né, que começou a debelar a varíola. A varíola, pelo que nos consta, inclusive, foi o que vitimou a mãe de Hegel quando ele era novo. Então, é um dado muito marcante, dramático na vida dele. E quando surgiu a vacina contra a varíola, a partir dos desenvolvimentos do trabalho de Renner, esse saber científico ele se tornou algo muito importante. E o lado científico da ciência, enquanto desenvolvimento médico no combate às doenças, foi algo mais visto. Assim, tem outros desenvolvimento, a eletricidade, é, a máquina a vapor da industrialização, são todos dados científicos, mas no âmbito do humano foi esse que foi visto, né, que é algo até meio religioso. O sentido de cura é algo muito religioso, né? E a partir daí é que começou a haver, porque as doenças, as pestes eram tratadas como castigos divinos pelos males e pelos pecados da humanidade, né? E passou nessa debelada, arrefeceu isso e começou a haver esse embate. Quem se propunha isso, quem vai ler a fenomenologia, nós vamos ver se nós fazemos uma leitura e transmitimos aqui, mas nas nossas coisas, nos nossos vídeos de leitura, vamos mostrar isso, né? Mas a ciência teve seu problema. As vacinas, elas curam muita gente, mas têm efeitos colaterais, né? Como todo remédio da medicina. E ultimamente está havendo uma crítica muito grande nesse sentido, e que aí se equipara à universalização, que enquanto conceito de achado médico, é, ele está sendo relativizado por conta do medo das pessoas dos efeitos colaterais. E mesmo médicos, cientistas de certas áreas, alertam as pessoas com relação a alguns medicamentos, né? A vacina, ultimamente, da Covid, anda tendo muita crítica em relação a eventos colaterais relacionados à trombose. No seio da população está tendo uma campanha anti-vacina, o nível de vacinação da Covid caiu muito por conta dessa disseminação, inclusive por setores da medicina, né? E por conta disso, ainda tem essa ideia religiosa no meio da população de querer ver um resultado definitivo. A vacina não é definitiva, mas tem problema colateral que pode ser detectado, igual nós falamos, e assim, essa vai desenvolver algo para ver, mas os problemas colaterais dentro daquele método científico estatístico e dentro de uma análise de custo-benefício, estatisticamente,
a melhora da população é muito superior aos efeitos colaterais que a vacina traz. Outra coisa que nós vemos, essa semana saiu no portal do G1 uma reportagem sobre a dipirona, que nos Estados Unidos é proibido. Isso por conta de um efeito colateral que danifica as células responsáveis pelo desenvolvimento imunológico do corpo humano. Não de todos, e levam até a morte. Isso segundo alguns experimentos, mas são de baixíssimo nível. Mas países como os Estados Unidos, se não me engano, a Suécia ou a Suíça, ela tinha liberado, depois agora voltou a proibir de novo, né? Mas os dados são muito baixos. Isso aí foi o próprio organismo científico que condenou esse medicamento. Aqui no Brasil é liberado. Eu, particularmente, tomo muito dipirona, o relaxante muscular, o Dorflex, né, e seus derivados genéricos. Nunca tive problema assim. Os problemas são realmente muito baixos. Na Suécia teve um nível mais ou menos significante, que chegou a quase 10% das pessoas que usaram, e não sei porquê, na Suécia, na Suíça, algum desses países, ou é 10%, depois eu vou ter de confirmar, o 0,10%, mas 10%, segundo a reportagem, o sentido é esse, que deu uma porcentagem significativa de pessoas que tiveram reações colaterais à dipirona nesse sentido. Aqui no Brasil, nunca ouvi falar de nenhum. Outra coisa quando eles falam de sacerdócios, né, de questão da religião, aqui no Brasil, a medicina tem uma origem arqueológica nos povos primitivos, em que eram os pajés que faziam e eles trabalhavam ervas. A religião africana também, as religiões, né, dos africanos, as entidades religiosas, os pais de santo também, eles têm o entendimento de desenvolver ervas, as chamadas garrafadas, né? E a indústria aqui aceita como fitoterápicos alguns, né? Nessas lógicas nessas farmácias populares de medicina alternativa fitoterápica. E a Anvisa libera alguns, né? Até mesmo a medicina em geral, se não me engano, no mundo, reconheceu uma proteína do tomate que ela beneficiaria a questão da próstata, prevenindo câncer e prevenindo o aumento excessivo, né? O licopeno contido no tomate, né? Ou principalmente na parte industrializada, assim, até contra a tendência científica atual de condenar, né, alimentos processados, mas segundo o licopeno, ele é mais presente em extrato de tomate, em ketchup, ele é mais concentrado. Segundo as notícias que nós temos, não sei se tem algo recente contra isso, né? Mas é algo derivado dessas garrafadas, tudo, né? E são vendidas do país, né? Aqui na cidade, todo lugar tem. Eles colocam até medicina homeopática, farmácia homeopática de manipulação, mas essas coisas são fitoterápicas, que é uma coisa meio de lado, né? E da homeopatia. A homeopatia já tem outros princípios, mas no popular ficar igual. Nós já discutimos isso, né? E nós estamos vendo
algumas garrafadas são boas nesse sentido também. Nós falamos a questão gástrica, outros problemas, né? A questão gástrica tem a questão da carqueja, do bolo, né? Que realmente é bom. E são essa tradição vinda de uma questão religiosa. Não é bem os sacerdotes déspotas que Hegel identifica em seu texto na fenomenologia, na parte do, do iluminismo e superstição, isso como simples superstição, mas tem um fundo lógico e é bom ter um controle sobre isso. Então era isso que nós queríamos falar e de um lado a ciência precisa. é, Aqui no Brasil tem essa visão aberta e é bom ter um controle que as pessoas usam, é bem popular, né? E inclusive teve casos de morte de pessoas que fizeram uso de uma garrafada em que se dosou substâncias tóxicas em grande quantidade, né, para favorecer o emagrecimento. E acho que foram duas ou três mulheres, né, que estavam procurando a boa forma. Isso é algo bem característico das mulheres, apesar de atualmente os homens também procuram isso, para a questão do emagrecimento, né? E usaram bem garrafada, né? Mais um composto para fazer chá de várias ervas, que acabou tendo de ser proibido. Então são essas algumas variantes. Nós vamos procurar ler essa questão, né, que nós queríamos falar, mas aqui Hegel, lá naquele início do século XIX, né, na fenomenologia, que é de 1806, ele já declarava isso e tem uma crítica dele lá. Eu vou procurar a leitura, depois nós vamos ler, que ele critica o iluminismo por conta e que ele fala que o mesmo princípio do iluminismo é o princípio da fé, e principalmente nesse sentido, são princípios os mesmos, né? Mas como nós falamos, só que a fé ela tem a procura do universal, uma procura cognitiva sem conteúdo, né? É algo meio esporádico, sem médico, sem método, sem análise, enquanto o científico tem um lado de uma procura mais sistematizada e com métodos, né? Um método científico que foi se aprimorando mais e mais. E agora tem muitas vezes esses deslizes de ter, igual a religião também, né, vários laboratórios, vários cientistas têm um lado de ranço com esse lado de uma medicina mais popular, mas não é só simplesmente condenando como charlatanismo, né, ou uma maneira de enganar o povo, como Hegel identificou, né, na fenomenologia. Era isso que nós queríamos fazer, no geral, sobre essa. Vamos depois ver alguma coisa mais sobre algum detalhe dessa questão da fé, da religião e da ciência. Boa tarde a todos.